Aê, Oiê, garoto! Tá por aqui já. Coisa boa. tudo Você tá bom? bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Escuta, ótimo. eu vou direto te apresentar aqui, tá? Vou fazer a apresentação já. Para quem não te conhece, eu vou fazer uma apresentação e aí a gente já começa o nosso papo aqui, porque eu sei que hoje à noite promete. Combinado. Tem muita coisa boa, tem muita história boa, tem muita, enfim, tem muita reflexão boa. Bom, deixa eu falar aqui do nosso convidado um pouco. Ele teve, ao longo da vida dele, perdas irreparáveis, mas também conquistas que eu diria imensuráveis. Nasceu na periferia da cidade de Guarulhos, viveu parte da infância em Poá. E desde muito cedinho, ele experimentou as mais diversas formas de dificuldades, dores, dificuldades para encontrar caminhos de sobrevivência e também em meio ao sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que o Edu Lira, que está aqui com a gente, do Instituto Gerando Falcões, é um sonhador. Mais do que sonhador, é um realizador. Quando ele começou, ele disse centenas de vezes: tem um projeto que vai mudar o mundo. E hoje, esse garoto, que há 7 anos criava uma ONG acreditando nesse sonho, está aqui com a gente. Edu, queridíssimo, prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Júnior. Tenho uma profunda admiração, carinho e respeito pelo trabalho que você faz, como cidadão, como político, como empreendedor, e como um formador de opinião que ajuda a gente a entender o que é o sentido de uma fé cidadã. Então, você está de parabéns por tudo que você faz. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. É bom demais ter você aqui. Mas, seguinte, né? Tem gente que nem na pandemia e nem nessa quarentena, nem no distanciamento social, consegue parar um pouco para respirar. Tem gente que a gente corre na sexta-feira atrás desse tipo de pessoa. Corre, 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 mas não para nem para respirar. Por acaso esse é o seu caso? Pois é, meu amigo. Essa coisa de Covid-19 intensificou ainda mais, né, as demandas sociais nas periferias, nas favelas brasileiras, e o fato da gente estar inserido nessa realidade acaba chegando um número ainda maior de urgência, de necessidade, e poder também contribuir, engajar a sociedade, mostrar um caminho, acho que é um presente, é uma dádiva que a gente tem que usar isso da melhor forma possível. E como que está funcionando, Edu? Como é que está funcionando a ONG nesse período diferente, né? Nesse período que a gente está vivendo de isolamento social? Porque vocês atendem crianças, fundamentalmente crianças e adolescentes. E num momento, como você mesmo estava dizendo, né? Num momento como esse é um público que demanda ainda mais de assistência e de ações sociais. Júnior, a Gerando Falcões, ela é uma plataforma de impacto social. Então, a gente trabalha como um modelo de rede, acelerando, desenvolvendo ONGs para que elas possam impactar as favelas, oferecendo um serviço de qualidade para transformar a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O ponto de partida nosso é encontrar líderes, líderes que tenham um potencial de transformar o Brasil, mas que de alguma forma, por alguma razão, não tem apoio, não tem uma tecnologia social para acelerar o seu desempenho, e a gente faz isso através da Gerando Falcões. Então, o que a gente tem é uma visão de longo prazo, transformacional desses espaços de favela. No entanto, com a chegada do Covid-19, a gente teve que endireitar um pouquinho, mudar um pouco a estratégia de atuação para poder oferecer uma ajuda emergencial nesse período mais pandêmico. Dado que, como você sabe, quase metade da população de favela são trabalhadores autônomos, são pessoas que manicure, pedicure, eletricista, mecânico, funileiro, pedreiro, e que não tem uma reserva, não é, Exatamente. financeira, e aí fica ali
sem ter como sobreviver nesse período mais caótico. Então, a nossa decisão foi fazer o combate à fome e criar um colchão social para a queda. Naturalmente vai machucar, mas com o colchão não vai matar e as pessoas vão poder superar esse momento mais caótico. Ó, que alegria, tô vendo aqui quem está aqui cumprimentando a gente, João Boca, meu amigo, meu irmão. Baita Uhum. trabalho da Missão Sena lá na região da Cracolândia, um cara porque eu tenho o maior respeito e carinho. João, quero te trazer nos próximos dias aqui, viu? Você anota na tua agenda aí que eu vou te trazer aqui. Mas a gente estava falando desse período, né? Das dificuldades desse período, enfim, do quanto vocês mesmos estão se adaptando a isso. E aí eu fico aqui pensando, e você fala enfim, a sua fala é uma fala que aponta caminhos para muita gente que empreende socialmente, para muita gente que está à frente de ONGs. E a minha pergunta para você é, no meio dessa pandemia, Edu, é hora de frear projetos ou é momento para colocar outros planos em prática? Ou seja, como é que fica o empreendedorismo no meio de uma crise como a que a gente está vivendo, uma crise sanitária, econômica, que acaba potencializando a crise social? Júnior, eu acho que o ideal é não frear, mas rever a estratégia, né? Porque, de fato, Eu tenho ouvido as muito isso pessoas, aqui. as pessoas, porque você tem, eu acho que vamos dar um zoom um pouco no que aconteceu dias atrás, né? Você tinha ali o início da pandemia, o governo comunicando através da grande mídia para as pessoas ficarem em casa, e aí você teve uma paralisação do setor econômico do país. Logo, as pessoas ficaram numa situação de completo desespero. Então, o primeiro ponto que foi fundamental das lideranças sociais no país, e também de lideranças políticas conscientes, como você é um deles, de poder falar assim, peraí, gente, nós vamos vencer o Covid-19, mas não podemos sacrificar uma geração de pobres nas É favelas. isso, é isso. Então, o ponto fundamental como partida foi o advocacy que foi feito, das pessoas poderem se posicionar, aparecer na grande mídia, nas redes sociais e falar assim, sociedade, classe empresarial e governos precisamos dar uma resposta para essas pessoas mais pobres. Eu acho que esse tema foi bem endereçado, Júnior, muito bem endereçado. A gente viu uma atuação como nunca teve antes, por É sinal, verdade. da classe empresarial no país, o anúncio do Itaú de R$ 1 bilhão, Ambev, Gerdau e tantas outras companhias brasileiras fazendo a XP e tantas outras. Poderia mencionar aqui dezenas e centenas de empresas. Isso foi fundamental, ou seja, foi uma amostra, é possível. Então tem uma leitura aqui para se fazer de que é possível. Segundo, eu acho que o cidadão em toda parte, Júnior, passou a se engajar muito mais. A gente Uhum. conseguiu mobilizar mais de 14 milhões de reais vindo de mais de 17 mil brasileiros que doaram nas plataformas digitais. Isso Uau. mostra um engajamento, não Isso, é? isso que você está falando, repete esse número, Edu. Isso Mais que de você está falando é o país todo, a rede toda de empreendedorismo ou a rede de vocês? A Gerando Falcões, Uau! especialmente. Só Gerando Falcões, é. Uau! Então foram mais de 14 milhões arrecadados, com 17 mil doações, vindo de 10 países, especialmente de brasileiros. Estou falando de Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, mas sobretudo do Brasil. E finalmente, Júnior, uma atuação do governo que liberou a ajuda emergencial. Tem um problema nesse caminho que a gente tem que refletir no longo prazo, de como que o governo faz uma reinvenção no uso de dados, porque ainda é muito analógico e precisa ser digital, não é? Número dois, a demora até hoje. Nós temos milhões de brasileiros que ainda não receberam ajuda emergencial do governo e que o processo de distribuição é muito lento. Mas foi Muito feito. burocrático e que pode significar isso, essa lentidão do processo pode significar a vida ou a morte de alguém ou de uma família, né? Sem sombra de dúvida, Júnior. Sem sombra de dúvida. E aí, então a gente teve a composição desses três setores. E eu acho que pela primeira vez no país, o Brasil conseguiu entender o que significa e a relevância de se ter um terceiro setor atuante. Lideranças na ponta. Porque uma vez, Júnior, que o empresário, não é, o cidadão de classe média, ele quer fazer uma doação, ele faz por uma ONG, mas como que vai chegar isso na família?
Então as Uhum. ONGs deram um show. Eu não estou falando só de Gerando Falcões, estou falando de CUFA, Casa do Zezinho. É Poderia isso mesmo. citar aqui uma infinitude também de organizações sociais. E a sociedade sempre tinha também aquele pé atrás. Ah, não vou doar para a ONG porque vão roubar. Gente, eu tenho um amigo que sempre fala, né? Vai ter mais gente no céu do que no inferno. Boa! Não é, Júnior? Porque, peraí, se a gente achar que todo mundo é bandido, todo mundo é corrupto, Claro, para com isso, pelo claro, amor de claro. Deus, não, E não houve, podemos aceitar. especialmente nesses últimos tempos, né? Houve uma tentativa de desqualificação muito grande das ONGs, né? De se nivelar por baixo, de relacionar o trabalho das ONGs ou a alguma coisa que seria instrumentalizada politicamente ou que estava montada profissionalmente para desvio de recurso. E eu concordo com você. Esse é um momento que está sendo dado uma resposta impressionante. Eu sei que de certa forma, estou atuando diretamente no apoio e no suporte do terceiro setor, especialmente ligado à questão das igrejas e tal. Cara, tem sido feito, de fato, uma mobilização que eu nunca vi. É fato o que você está falando. Porque, Júnior, tem um ponto importante nessa história de que as ONGs elas chegam em lugares que o governo muitas vezes Uhum. não consegue chegar. É o que eu Em mais ouço. pessoas que são, não é? Em pessoas que são tidas quase como fantasmas, que não É tem isso RG, não mesmo. tem CPF. Pela primeira vez a gente começou a entender que as pessoas tem milhões de brasileiros que não têm CPF, que não existe. Como que o governo vai encontrar essas pessoas? Quem encontra isso é as ONGs. Então, o que é importante? A sociedade está entendendo isso, que é complementar. Né? Uma coisa não exclui a outra, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. E isso é fundamental. E aí, Júnior, concluindo a minha resposta aqui, o que eu percebo é que a população brasileira, a sociedade brasileira, tem a oportunidade de entender que o ódio, que a divisão, que o rancor nunca levou e não vai levar a gente a lugar algum. É Que a isso. sociedade brasileira ela ainda é muito dividida por muros. Tem muros demais, muro entre rico e pobre, branco e preto, direita e esquerda, gay e evangélico e judeu. Esses muros não servem para nada e a gente tem É que ter isso a aí. capacidade de derrubar esses muros e construir as pontes. Que é exatamente as pontes, como essa ponte aqui que o Instagram está possibilitando fazer entre eu e você, e no meio aqui centenas de pessoas conosco, que faz o mundo ser melhor, que faz o Brasil ser melhor. É isso. É isso. E Então, a minha você é o cara. esperança, Júnior, Pode falar. Pode a falar. minha esperança é que a gente saia dessa tempestade, dessa provação, desse momento que a gente vive no país, com uma consciência maior entre os brasileiros, de que nós não deveríamos ter tido nunca um lado, de que a gente deveria ter sempre uma visão, da visão da igualdade, da justiça e do acesso às pessoas a uma vida melhor. Boa. Se tem um lado para se escolher, é o lado do combate à desigualdade. É Inclusive, isso. a pandemia escancara isso de uma forma também, do mesmo jeito que a gente estava falando que a pandemia está despertando esse sentimento cidadão, esse sentimento de participação, esse sentimento de solidariedade, do mesmo jeito, a pandemia também escancara a desigualdade. Né? Total. Ela coloca para a gente o quão aviltante é a desigualdade. E ela tem um impacto direto nas decisões de vida ou de morte. Né? Você vê, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o índice de letalidade do vírus é 10 vezes maior na periferia da cidade do que no centro. Isso devido a uma série de coisas, mas fundamentalmente por causa da desigualdade. A desigualdade no acesso à informação, a desigualdade nesse modelo vergonhoso de habitação que a gente tem que se arrasta por tantos anos. Enfim, por essas coisas todas que você estava dizendo, né? Pela invisibilidade que o cidadão e a cidadã que está na periferia são muitas vezes, a eles muitas vezes é imposto. Mas uma outra coisa aqui que eu estava pensando. Eu te acompanho há muitos anos, acompanho e admiro o seu trabalho. Você é um cara guerreiro, valente, é um líder, lutador. Você começou ouvindo pessoas e ouvindo histórias dessas pessoas.
E você fez isso falando com lideranças de vários segmentos. Até por isso que eu lembrei, né? Porque você estava falando das pontes, né? Você sempre foi um cara de pontes. Depois de ouvir e de ir ouvindo gente, você fez isso, de buscar gente de vários segmentos, você fez isso buscando encontrar jovens que haviam crescido ou que estavam crescendo, apesar de todas as adversidades. Esse repertório todo de escuta que você desenvolveu ao longo do tempo ajudou você. Você acha que ele foi fundamental para você ser esse cara que dá linha na pipa dos seus sonhos? Bom, boa pergunta, Júnior. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, né? E isso faz parte da nossa cultura, inclusive da cultura na Gerando Falcões. A gente, inclusive, tem uma coisa que a gente acredita muito aqui no fracasso bem-sucedido. Que não tem problema você fracassar, desde que você aprende coisas e usa esses aprendizados em outros projetos e faz com que esses projetos sejam bem-sucedidos. Então, não tem problema fracassar. Desde que você tenha generosidade consigo. Então, a gente tem essa cultura de aprender muito, de ouvir. A gente tem uma frase que a gente diz, né? A gente não sabe de tudo, mas quer aprender tudo que a gente puder. Até porque os problemas no Brasil, eles são muito complexos. E a resposta não vai vir de um de nós, mas de todos nós. Uhum. Então, a gente tem como essência, e aqui faz parte, eu gosto muito de falar da cultura da Gerando Falcões, porque a gente construiu isso baseado em valores, em princípios, e que forjam a nossa cultura, de que é colocar todo mundo na mesa, de colocar todo mundo, porque a solução vai vir de todos nós. E com certeza isso tem, a pergunta é muito boa, mas tem a ver com a minha trajetória, né? Como eu fui me fazendo, me construindo, como eu fui me questionando e utilizando o conhecimento das pessoas que eu tinha a chance de conhecer no meio do caminho. Então, o dia ruim para mim é aquele dia que eu não aprendo nada. E o dia bom não é aquele dia que tudo dá certo, mas é o dia que eu mais aprendo, que eu me torno melhor para endereçar soluções para os problemas que são tão complexos do Brasil. Então, eu sou apaixonado em aprender, em ler, em descobrir, em testar soluções e ver o que funciona. Boa, eu sei disso. Aliás, velho, eu nem te falei, mas eu estava há uns 2 meses atrás, eu estava no interiorzão da Bahia, lá no fundão mesmo. E aí, cara, tô passando numa cidadezinha, sei lá, cidade que deveria ter ali umas 1.200 pessoas, no máximo, população. E aí eu tô passando ali na rua, várias coisas fechadas e tal, e vi, cara, assim, um prédiozinho simplesinho, mas super arrumadinho e tal, papapá. E aí lá, organização, não me lembro exatamente o nome, organização tal, papapá. E vi ali 4 jovens ali. Me chamou a atenção, eu olhei, prestei atenção direito na placa. Aí assim, filiada à rede Gerando Falcões. Tava lá. Eu olhei aquilo, cara, eu falei, que coisa incrível. Acho que o Edu nunca imaginou na vida dele que os sonhos dele, que a linha da pipa dele ia tão longe. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Nem tudo foram flores. Né? Você deve ter recebido muito não nessa vida. E aí, eu queria te perguntar assim, qual foi o não mais retumbante que você ouviu e como é que você absorveu essa porta na cara? Júnior, eu acho que o começo, ele sempre é mais dolorido, né? Muito mais doloroso, difícil. Dizem que o foguete, para ele sair ali do chão, da superfície, é o momento que ele gasta o maior combustível, né? Porque é o esforço maior, é aquela coisa. Então, o começo ele sempre foi, o começo ele foi mais doloroso e talvez eu ainda não tinha ali naquele começo a inteligência emocional que eu tenho hoje, de entender que uma porta na cara, ok. É uma tentativa que não deu certo, mas o problema não está comigo. Não tem problema nenhum. É um processo de aprendizado. Volta para casa e melhora. Então, eu continuo ouvindo muito, alguns nãos, e é natural. E se eu não estou ouvindo não, é porque eu estou tentando pouco demais.
Quando eu falo, pô, não tomamos um não essa semana, eu falo, caramba, estamos tentando muito pouco, gente, temos que arriscar mais, temos que bater em mais pobre, vamos tentar falar com o Bill Gates agora. Não tem. Então, eu acredito muito isso, que o empreendedor ele tem que tentar, ele tem que arriscar, ele tem que fazer coisas novas. E não necessariamente coisas que todo mundo faz, mas ele tem que testar caminhos que as pessoas ainda não passaram por ele, porque o empreendedor ele tem isso, né? De tentar abrir a selva, abrir a mata e encontrar coisas que ainda não foram encontradas. E, assim, a gente tá falando do não ou dos nãos, né? E dos sims, cara? Qual foi, assim, qual foi o apoio inesperado que, assim, que apareceu na sua vida? Como que alguém te surpreendeu, de repente, acreditando? Você foi lá e falou, não, mas não vai ter jeito, esse cara não vai, imagina, não vai nem me dar bola, mas eu vou tentar. E como que foi esse sim mais inesperado, assim, sabe? De alguém que falou, não, peraí, eu acredito em você, eu tenho em você. Foram três, Júnior. Eu vou contar bem de forma resumida. O primeiro foi o sim da minha esposa, quando eu pedi para casar com ela, ela topou. Esse foi o melhor de todos que eu recebi na minha vida. Sou casado com a Maiara, tenho duas meninas, uma enteada de 11 anos e a Luísa de um ano, e sou muito realizado com Quanto elas. tempo você já está casado? Casado vai fazer 7 anos. Para! É, Caramba, cara. Eu me lembro, putz, eu lembro quando você casou, avião. passa rápido, né? 7 anos. Tá. Esse foi o sim. Passa Bom, rápido. vamos aos sims inesperados. Inesperados. O meu primeiro investimento social, Júnior, foi muito marcante, porque eu tinha acabado de fazer um livro. Então, só para o pessoal entender, né? Eu nasci numa favela, morava num barraco, chão de terra batida. Meu pai ingressou no crime, foi preso, indiciado por roubar banco. A minha mãe me falava todo dia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, você pode ir para onde você quiser. Eu estudei na faculdade, eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei ele de forma independente. E aí comecei a vender de porta em porta por R$ 9,99. Vendemos 3.000 livros. Em 5 meses eu peguei esse dinheiro e fundei a Gerando Falcões. E aí, por conta desse movimento, eu fui nomeado um dos jovens brasileiros que poderiam ajudar a mudar o mundo pelo Fórum Econômico Mundial. A questão do Global Shapers. A nomeação dele, a minha nomeação foi na casa de uma mulher chamada Patrícia Vilela Marino, que você conhece. Sim, minha amiga querida, vai estar aqui com a gente. Isso eu não sabia, cara. Uau! E aí, o que aconteceu? Isso. Foi a primeira vez na minha vida, Júnior, que eu saí da periferia e fui para o centro, para o Morumbi. E aquilo foi um choque social que eu tive, porque quando eu cheguei lá, eu vi mansões e aquelas coisas. A casa da Patrícia é uma casa diferente. Estamos falando de uma das donas do Itaú, com o Ricardo Vilela Marini, que é nosso amigo em comum. E quando eu cheguei na casa dela, estava lá as famílias mais relevantes do país do ponto de vista econômico, gente que eu só ouvia falar na TV. Aquele momento foi crucial na minha vida, Júnior. Que eu poderia ter três reações. A primeira, sentir ódio. Menino da favela ver aquela riqueza e falar, então tem gente que tem tudo isso aqui, eu não tenho nada, e sentir ódio. A segunda, me sentir inferior, isso também poderia acontecer, me ficar acuado, ficar com vergonha, o outro é mais importante do que eu. E a terceira, falar, cara, maravilha, olha Chegou onde minha eu tô, oportunidade. tudo que eu preciso. É isso, cara. Meu momento, meu irmão. E aí, Júnior? Cara, foi exatamente isso que eu fiz, cara. Eu falei, é agora. E aí eu tive uma fala de 2 minutos, eu fiz uma fala ali, um dia que eu estava inspirado, contei minha Ao história. estilo Quando Edu, acabou, apaixonada. apaixonado, Gil. Quando acabou, a Patrícia veio em mim e me falou assim, Edu, eu queria fazer um seed money em você. Ela estava perto do Ricardo, eu olhei desconfiado assim. Falei, minha senhora, o que você quer fazer em mim? Eu não sabia o que era seed money, não falava inglês, nada. Ela entendeu que eu estava perdido, ela falou assim, eu quero botar dinheiro em você. Aí eu falei, agora eu entendi, é disso que eu estou precisando. Essa língua aí eu conheço. E aí, Júnior, a Patrícia fez um investimento semente em mim. Não só fez esse investimento, como me conectou com uma rede de pessoas
que me ajudaram muito. Então, essa mulher, ela doou o capital social dela, me abriu muitas portas e efetivamente acelerou a Gerando Falcões como nunca e foi transformador. Ah, eu não sabia, desse detalhe da sua história eu não sabia. E ela é uma mulher impressionante mesmo, cara. Várias pessoas, assim como você, foram, vamos dizer, empurradas, descobertas, e claro que tiveram um capital social emprestado por ela e ela, enfim, tem mudado a vida de muita gente. Sem Incrível. dúvida, sem dúvida. Agora, onde você acha, dentro do trabalho, né? Onde você acha que termina o assistencialismo e começa a transformação social? Você acha que precisa acontecer o primeiro para que aconteça o segundo? Precisa haver assistencialismo para que possa, de fato, haver promoção social? Júnior, essa é uma pergunta muito relevante, até porque esses dias eu tenho refletido muito. O que é assistencialismo e o que é direitos humanos, né? Uhum. Porque comer é um direito humano do cidadão, né? Perfeito. Então, eu acho que é até uma oportunidade que toda a sociedade tem de ressignificar o que é assistencialismo e o que é o direito básico de cidadania das pessoas. Até porque, se a sociedade não faz o que está fazendo agora, eu alertei, falei isso 2 meses e meio atrás, que poderia ter uma hecatombe social Com nas certeza. favelas. Com certeza. Então, quando os direitos humanos eles são rompidos, eles são violados, você perde todo o controle do equilíbrio social. Então, tem coisas que é dignidade. E aí eu quero aproveitar essa pergunta tão importante que você me fez, Júnior, e endereçar outros assuntos, como, por exemplo, nós temos uma ação pontual para fazer, né? E está todo mundo engajado, mas isso em algum momento vai acabar. Só que Sim. quando acabar, a gente não pode voltar ao normal, que era esse normalzinho da sociedade que causou tantos problemas no país. Então a gente tem assim, não queria ficar aqui jogando dados, mas alguns pontos, como por exemplo a falta de saneamento básico no Brasil, que a gente tem que endereçar no longo prazo. Nós temos mais de 20 milhões de lares no Brasil que não têm acesso à internet. Então é uma exclusão Sim, social, onde as sim. crianças, Você não vê é, o lance Júnior, de do família Enem de aí, classe. que graças ao bom Deus, pela Perfeito? pressão da sociedade, o Ministério da Educação recuou e vai adiar. Porque isso aprofunda esse nível de desigualdade no acesso à internet é brutal. Por exemplo, no acesso à faculdade, na avaliação do estudante, enfim, é um negócio maluco. É Perfeito. isso. Então imagina, Júnior, o dia que a gente conseguir oferecer acessibilidade, conectividade para todo cidadão brasileiro poder ter um smartphone conectado na internet. O quanto de negócios que nós não vamos criar na favela, de e-commerce, de jovens conectados que vão poder fazer site, programar de dentro da favela. A economia vai ficar muito mais vibrante, muito mais pulsante. Imagina um menino em qualquer barraco, em qualquer favela do Brasil, poder pegar o seu computador, o seu smartphone e assistir uma aula do Bill Gates, assistir uma live nossa aqui, o quanto o repertório dele não vai crescer, o quanto ele não vai, ele vai ser elevado, né, pelo poder da informação e da educação. E tem gente que vai conseguir se transformar com isso. Então, eu acho que o Brasil tem a oportunidade de endereçar temas de transformação a longo prazo, e até porque, Júnior, acho que essa é uma das grandes reflexões, que um problema que acontece em qualquer comunidade pode ser um problema para todas as comunidades do Brasil. Sim, Uma sim. coisa que aconteceu na China chegou aqui. Então ninguém mais está a salvo. As pessoas têm que ter uma participação cidadã de longo prazo, que a gente também não resolve o Brasil em um ano, em 6 meses. Não adianta a pessoa fazer uma doação e falar assim: ah, Para beleza, aliviar a estou com meu consciência e passaporte. achar que aquilo transformou, porque não mesmo. Não vai, você tem que ter um investimento de longo prazo. A gente muda o Brasil em uma década, não muda em um ano, muda em uma década. Você comprado com uma causa, fazendo investimentos de longo prazo. É isso que vai mudar o Brasil. Edu, você conheceu e viveu muito de perto as dificuldades, especialmente as dificuldades da vida
na periferia, na favela, você sempre viu isso muito de perto, né? E vivenciou isso. Você chegou a presenciar a perda de gente querida? Cheguei, Júnior. Na minha vida, eu acabei acumulando algumas perdas, né, de tios que foram assassinados, literalmente pela violência. De primo, um primo meu que eu tinha como irmão, que a gente praticamente crescemos juntos, e que ele virou usuário de droga, e que ele, enfim, foi comprar droga, se envolveu num problema e foi assassinado. E um amigo também chamado Edson, que isso também me marcou muito, que ele foi assassinado enquanto a gente jogava futebol na rua de casa, era dia do jogo do Corinthians, e aí começou muitos barulhos, a gente pensou que era fogos, vai começar o jogo, e na verdade eram tiros que estavam, enfim, assassinando o Edson. Então, isso também, Júnior, isso também foi me forjando o meu caráter, a minha identidade, do ponto de vista de que eu tinha que agir, eu precisava fazer algo. Porque também, daqui a pouco, poderia ser eu. Então, eu preciso mover, preciso fazer algo de relevante. E eu acho que o propósito das pessoas... Ninguém vai num evento e encontra um propósito, né? Eu acho que o propósito ele é o acúmulo das experiências de vida que você vai tendo no caminho, que você encontra, fala assim, é isso. E É por outro isso. lado, eu acho que nada também deve ser por acaso. As pessoas, às vezes, elas têm percas na vida, elas passam em estradas que machucam, falam, não deveria ter passado por aqui, mas tem uma mão conduzindo e levando as pessoas para se encontrarem com algo maior, para elas serem mais relevantes na Terra. Edu, eu até falei isso para você, talvez a principal proposta das lives que eu tenho feito, a gente começou a fazer, foi amadurecendo o projeto, né? E eu fui entendendo a importância da gente falar desse momento da pandemia, refletir sobre ela, falar sobre vários aspectos com ótica de gente diferente, com a maior diversidade possível, né, para saber, enfim, como é que essas pessoas estão olhando para isso e o que elas podem nos ensinar, que caminho elas podem nos apontar, né, e todos, assim como você, todos e todas líderes na sociedade. E o outro aspecto é aproximar essas pessoas de quem está acompanhando a gente. E como é que a gente tem feito isso? Falando da vida. Porque muita gente olha para alguém, enfim, que é o que se transformou numa pessoa pública, olha e não consegue perceber o quanto ali atrás daquela pessoa tem uma história tão parecida com a minha. Né? Quantos pontos de conexão há, o quanto aquele que está ali é gente como a gente. E é por causa disso que eu queria aqui te perguntar um pouco sobre a tua vida. Falar um pouco de você, falar um pouco do Edu, da tua história, da tua caminhada até chegar aqui. A gente sabe que muitas vezes, para a gente ser o que é preciso... enfim, é fundamental que a gente tenha o apoio de gente que está perto da gente. Você mesmo acabou de falar aí, por exemplo, da Patrícia e tal. Mas conta pra gente um pouco da sua infância, da sua adolescência, passando pela vida universitária, enfim, sua relação com seu pai, com a sua mãe. Fala um pouco pra gente da tua vida, como é que você chegou, como é que você se transformou no Edu de hoje. Obrigado pela pergunta, Júnior. Eu acho que nascer é meio que uma loteria, né? A pessoa pode nascer no Morumbi como pode nascer numa favela. Você não tem como escolher, mas você pode escolher a partir dali como você vai se comportar diante da vida. E a vida parecia que num determinado momento estava me apertando bastante, né? Me machucando bastante do ponto de vista da privação, de ter os direitos sociais negados. Então, na favela que eu vivia, não tinha escola, não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha água potável, não tinha o mínimo necessário para se viver. Como eu mencionei, meu pai, isso foi um fato que marcou muito minha vida. Meu pai embarcar no mundo do crime e ter sido preso. Quantos anos você ficou preso?
Foi o período da minha infância toda. Meu pai, eu visitava meu pai no presídio até os meus 7 para 8 anos. Então, tudo isso me marcou muito, Júnior. Imagino. E ter tido minha mãe, por outro lado, uma mãe forte, fez muita diferença na minha vida, que me inspirava, que me alimentava e que me dizia que eu podia. Minha mãe deixava de comer para eu poder comer. É, eu era o parceiro da minha mãe minha parceira. E de ver vivenciar muita violência, helicóptero da polícia em cima do barraco, procurando meu pai, a polícia invadindo dentro de casa. Então foram coisas que eu vi, que eu vivenciei, e que poderiam ter me deixado bastante amargo, Júnior. Se não me matado, me deixado muito amargo, né? Foi uma coisa que eu sempre tentei dar um acabamento para isso não me tornar um cara, enfim, com algumas moças emocionais. Mas, por outro lado, também, eu Você sempre acha que foi digo que, fundamental, Edu, para que você não se transformasse num cara amargo? O que você acha, enfim, que na tua vida, por assim dizer, vamos dizer, te desviou de um caminho, por assim dizer, não dá para falar isso, mas enfim, um caminho, de certa forma, meio que traçado? Júnior, eu recebi muito amor da minha mãe. Muito amor da minha mãe. Muito amor da minha mãe. Minha mãe me ofereceu muito, muito amor. E eu acho que você estar coberto de amor faz toda a diferença na vida. E quando eu tinha 7 anos para 8 anos, eu tive um encontro com esporte, que isso foi muito bom para mim, Ó, ó. de poder jogar bola, futebol. Isso me ajudou muito. Estar com mais pessoas me ajudou a aprender a me superar. Eu também tive um encontro com a fé, que isso me ajudou muito também. Então, eu digo sempre que essa fé, ela fez com que a gente salvasse o meu pai. Então, meu pai voltou para casa, vive em casa até hoje com minha mãe, nunca mais voltou para o crime, pagou a promessa que ele fez para mim, que nunca mais ia fazer nada de errado. Então, e a gente se refez, se reconstruiu e encontrou um caminho de cidadania, de dignidade, de trabalho, de superação. Então, essas coisas me ajudaram a me fazer quem eu sou. Dificilmente eu estaria fazendo o trabalho que a gente está fazendo hoje. Esse dia uma jornalista me ligou: Edu, é a maior crise da história, e não sei o quê, como você está conseguindo liderar? Eu falei: pera, eu nasci numa crise pior do que essa. Eu vivi pandemias que você desconhece. Eu É falei para fato. ela, então, eu estou liderando porque eu nasci em momentos e vivi circunstâncias muito dificílimas lá atrás também. Então, e eu acho, Júnior, que os líderes lideram na crise. É isso. Aliás, a crise escancara, a crise escancara os líderes, Perfeito. escancara o mau caratismo, escancara a incompetência, É, escancara a insensibilidade, a omissão, mas também escancara a liderança positiva, a liderança pelo perfeito. exemplo, o direcionamento, o tamanho da visão. Seguramente estou com você nisso. Estou com você. Perfeito. Então é E você é isso. um cara, e você é um É. cara, eu acho assim, você tem, entre suas características, você também tem uma característica singular. Por causa da sua história de vida, por isso que você estava falando do teu pai, né? O fato de você ter tido seu pai preso, ter visto que foi possível que ele tivesse a vida dele restaurada, te coloca, na maior parte das vezes e dos ambientes, num grupo pequeno de pessoas que de fato acreditam na segunda chance, que de fato acreditam no perdão, na possibilidade de começar de novo. Você acha, inclusive, que vai chegar um dia em que a gente vai ter muito mais gente acreditando nisso, acreditando como você, tendo uma visão como a sua? Júnior, um dos papéis de caras como eu, como você e como outras pessoas é de fazer essa transição da sociedade, né? É de levar a sociedade para frente e falar assim: ei, Hum, dá sim, ó, vem. Então, eu acredito que pau que nasce torto não tem que morrer torto. Eu acredito que tem virada, que tem mudança. E a sociedade precisa acreditar.
nesse processo de transformação. Senão a gente não vai para o outro lado de lá. O que eu acho, Júnior, falando francamente, quando uma indústria automobilística descobre que um carro, uma linha está com problema, ela manda uma carta para a casa do dono e fala assim, traz seu carro para cá para fazer um recall. E aí eles atualizam o carro. O Covid-19 mandou uma carta para a casa dos brasileiros. Falando assim, ó, vamos fazer um recall sobre o que você acha que é o Brasil. Sobre o que é a sociedade. E ele está atualizando o conhecimento de toda a sociedade sobre vários fatores, como é possível também o trabalho remoto, nós estamos aprendendo sobre isso, estamos aprendendo sobre defender nossas causas nas mídias sociais, e estamos aprendendo várias coisas de que favela é real, de que não tem saneamento básico, de que as pessoas precisam de uma segunda chance. O que a sociedade está entendendo assim? Então é verdade, não era discurso desses donos de ONG, não, é real o problema. E o que você acha? O que você acha que deu errado, Edu? Assim, deixa eu elaborar aqui. O que você acha que deu errado na nossa sociedade para que haja assim, tanta desigualdade, tamanho preconceito, racismo, discriminação? Qual que é a tua visão sobre isso? Conhecendo você, que é um cara que conhece a realidade de quem perde e de quem ganha com essa desigualdade social. O que você acha que deu errado, velho? Júnior, é uma pergunta boa e complexa que merece uma ótima reflexão. Mas eu acho que uma das coisas, um dos pontos é que a sociedade vive muito dentro das suas redomas. Então, a gente transita pouco. E tem uma frase que eu gosto que diz que a sua cabeça pensa onde seus pés estão. Uhum. Então, quem tem o pé só na Faria Lima, eu não tenho nada contra a Faria Lima, eu tô lá direto, zero problema, mas se os nossos pés forem só um local, a gente não vai conseguir entender o que é a favela, o que é a Cracolândia, como você mencionou aqui, o amigo que faz um trabalho relevante lá, Maravilhoso. o que é um presídio, que um menino entra lá por conta de um problema de saúde pública, com um negocinho de maconha, e daqui a pouco ele vira um gangster, líder de facção. E de que quando esse cara sai do presídio, ninguém dá uma oportunidade, uma segunda chance, de que o Brasil, por isso, já é a terceira maior população carcerária do planeta, de cada 10 pessoas que saem do presídio, 7 voltam para lá, 70% é a nossa taxa de reinserção. Então, quanto mais a sociedade é dividida, é distante, não tem essa conexão, mais difícil dela compreender os grandes problemas do país. É como alguém querer compreender a dor de um empresário que também nesse momento está perdendo os funcionários, está tendo que mandar embora, está quase falindo. E às vezes o Brasil também tem um olhar meio rude com o empresário, esse cara aí, não sei o que, mas também é gente, é humano e está quebrando, está quase falindo. Então a gente vive nessa coisa de olhar e tentar entender só um lado da verdade. Quando a gente faz um esforço de entender os dois lados e fazer esse cruzamento, conectar os pontos, né? Acho que nessa hora a gente torna melhor. Edu, você estava falando, eu estava te perguntando, né? O que compôs em você essa visão, por assim dizer, construtiva, positiva, empreendedora, de não se prender, de não se prender ao passado, né? De não aceitar o determinismo no destino pelo lugar onde você nasceu, pela condição em que você viveu, mas enfim, você avançou. E você estava me falando, entre outras coisas, duas coisas me chamaram a atenção. Você falou da importância do amor da sua mãe, o amor, a presença dela. Você viu que nós estamos acompanhados. A gente está acompanhado. Coisa boa, coisa boa. Esse é um figura. Ele estava aqui agora, eu estava dando uma empurrada, bicho. Eu sentar aqui para começar a conversar com alguém, ele vem, encosta aqui e começa a me cobrar. Tipo, e aí, meu, e aí, você não me dá atenção? Ainda bem que a câmera fica fechadinha aqui, senão... Mas eu estava te falando, a presença da sua mãe, o amor da sua mãe foi fundamental. Mas outra coisa me chamou a atenção, a fé.
Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência de fé e do quanto ela foi importante para você na tua formação e na construção da tua cosmovisão, na construção da visão que você tem da vida e do mundo. Tem uma história legal para contar, Júnior, que na minha casa não tinha livros, né? Muito pobre, etc. Não tem livros, mas tinha a Bíblia. E eu fui alfabetizado lendo a Bíblia. E isso me levava para outros mundos, né? Aquelas histórias de Sim, José liderando na crise e conduzindo as pessoas num período de fome, e Moisés, e o pequeno Davi derrubando o gigante Golias. Então, essas histórias iam me conduzindo para eu sair daquele universo de pobreza extrema, entender e começar a ter paixão pelas palavras, etc. Isso me fez ter mais paixão pela comunicação, isso me fez ter mais paixão pelo relacionamento com as pessoas. A fé também me incluiu ali dentro da comunidade, né, com outras pessoas também, com outros jovens que me fazia conviver e me relacionar. Então eu diria que é fundamental, sobretudo por ter ajudado a reestruturar a minha família. Porque a falta de uma estabilidade familiar é um problema muito grande. E quando a minha família ganhou uma estabilidade, porque estava completamente. E quando isso se tornou mais estável emocionalmente, cara, foi um outro momento na minha vida, né? Eu consegui fazer uma transição muito relevante. E aí, Júnior, hoje, empreender para mim é exercer a minha fé, cara. Cuidar das pessoas, alimentar as pessoas como eu estou fazendo através da Gerando Falcões hoje, são mais de 230 mil pessoas que estão sendo alimentadas através da campanha Corona no Paredão, Fome Não, da Gerando Falcões. Eu estou uau. exercendo a minha fé. Quando eu contrato alguém ou recruto alguém para Gerando Falcões e eu treino essa pessoa, desenvolvo, trabalho os princípios, que são os mesmos princípios que eu aprendi desde pequeno. Para mim, eu estou exercendo minha fé, cara. Então, eu tô exercendo a minha fé quando eu dou feedback em alguém, quando a gente senta e trabalha essa pessoa e fala assim: oh, não é aqui, é assim, vamos junto, vamos melhorar, vamos evoluir. Para mim, eu estou exercendo minha fé quando eu estou sonhando com um Brasil melhor, o sonho da Gerando Falcões é colocar a desigualdade da favela no museu. Então, quando a gente Já te ouvi montou o falando nosso isso muitas plano de ir para 1.200 favelas, que representam 20% das favelas do país, eu estou expandindo a minha fé, não é? Então, eu gosto muito da frase que você usa, né, dessa fé cidadã, e você demonstrar sua fé através de uma cidadania participativa, que transforma, que engaja, e que coloca a sua essência no mundo, né? Uma essência de justiça, de transparência, de perdão, de convivência, de pluralidade, né? De diversidade Uhum. em todos os sentidos dessa conversa. E às vezes as pessoas até se espantam, porque espera um ódio, espera alguma coisa. E você fala, não, calma, vamos construir, vamos ser pragmáticos, vamos olhar para frente. Então, tem sido um grande aprendizado e te acompanhar também, Júnior. Aproveito para dar esse depoimento aqui, ver a sua atuação. Eu acho que é um exemplo muito raro, por sinal, no nosso país, um exemplo de que é possível estar num espaço complexo, difícil, duro, mas sendo um diferencial de forma propositiva, construtiva, utilizando também a sua atuação como um processo, uma ferramenta de educação da sociedade, das pessoas. Tem tantas pessoas que te acompanham, que já conviveram, fizeram trabalhos com você, como o Kelvin, a Bela, e que Sim, voltam para a sim. comunidade, dando depoimentos maravilhosos a seu respeito, sobre sua pessoa. Então, é muito bonito. Pô, obrigado, Edu. Obrigado. Aliás, eu tenho um amor incrível por ele. Esses dois que também são super inspirados por você. Esses dois, especialmente o Kelvin e a Bela, cara, que meninos incríveis. Ali a linha da pipa é longa também, viu? Ali Vai longe. o teto não segura. Última pergunta que eu queria te fazer antes da gente entrar no nosso pinga-fogo. Tá bom. A gente sabe que existe enfim, um desequilíbrio enorme entre a concentração de teatro, cinemas, museus
entre as regiões centrais, entre aquelas chamadas, entre aspas, né, as regiões nobres da cidade, se a gente comparar com as regiões mais distantes, com os bairros mais periféricos. As igrejas acabam cumprindo um papel, cumprem um papel importante nessa lacuna cultural, geográfica que acontece nesses espaços da cidade. E ainda mais por serem um ambiente que promove, como a gente está falando aqui, promove sociabilidade, promove, incentiva a música, incentiva o esporte, incentiva a leitura, né? O espaço da igreja faz muito isso. Aliás, eu tenho ouvido muitas dessas histórias aqui, de líderes de todos os tipos, falando da importância que a igreja, do papel que a igreja cumpriu na vida, na formação deles como cidadãos e como cidadãs. Você acha que esse deve ser mesmo um dos papéis da igreja? E como que ela pode atuar de maneira a ampliar ainda mais a participação das pessoas nessas atividades, especialmente os jovens? Júnior, essa pergunta é muito boa. Eu acho que um dos papéis da igreja é de promover a justiça social. Isso é fundamental, até por conta dela atuar nesses espaços, como você mencionou bem, né? De periferia, onde a igreja tem uma liderança tão fundamental. A gente tem um trabalho, por exemplo, nesse momento do Covid-19, do Corona no Paredão, a gente fez muitas parcerias com lideranças espirituais em várias favelas, porque eles também conseguem chegar Exatamente. Onde ninguém mais chega, onde o aonde Estado ninguém não mais chega. chega. É isso aí. Inclusive, eu recebo, Júnior, todo final de semana, não agora, mas antes, muitos empresários. Já trouxe aqui Jorge Paulo Lema, a família toda do Abílio Diniz, Satya Nadella, presidente global da Microsoft, e por aí vai. No geral, não necessariamente essas pessoas, mas no geral, as pessoas elas têm a opinião por aquilo que a mídia fala, né? Em relação Sim. a um ponto, outro ponto, isolado, etc. E eu sempre Estereótipo. falo, eu sempre falo, pera, calma aí, que tem ali o líder espiritual que trabalha o dia inteiro, depois vai à noite para a É igreja, isso. vai É isso. buscar o filho da irmã lá da igreja 4 horas da manhã no barraco que está É tendo isso. overdose, que ninguém vai, mas ele vai com a sua esposa, vai salvar as pessoas, vai salvar das drogas, vai mandar para a clínica de recuperação e às vezes paga do próprio salário para a pessoa conseguir se recuperar e sair das drogas. Então, eu diria para você que o equilíbrio social nas periferias, sobretudo nas favelas, se você tirar a igreja, isso fica sem, sem governo, desgovernável. Então, a importância é muito relevante e, claro, que tem uma reflexão a ser feita de como que a atuação pode ser ainda mais da porta para fora, Com certeza. do ponto de vista de se transformar também numa ferramenta de promoção da cultura, do esporte e de uma atividade social com ainda maior relevância. Isso é uma reflexão muito importante e pertinente para ser feita. Boa, boa. Edu, o seguinte, chegamos ao momento do pinga-fogo. Tá Eu bom? pergunto, você responde, eu falo uma frase, você completa, enfim, com total liberdade. Tá bom. E aí eu vou abrir aqui os comentários, quem quiser participar também, pode participar. Eu vou te provocar, lógico. Não estou para deixar sua vida tão fácil também, né? Mas aqui é Tá paredão bom. do bem, entendeu? Tá. Eu vou mudar o mundo A capacidade de se reinventar todos os dias e perdoar. Porque quando eu julgo, eu não consigo dar a segunda chance. ler, falar ou escrever. Você viu que aqui não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Acho que ler, no meu caso, ler, sempre que possível, escrever e depois falar. Contar história é Inspirar as pessoas. rock, rap, funk ou MPB?
Ah, rap, hip hop. É, Emicida ou MV Bill? O que vier tá muito bem servido. Ambos são maravilhosos. Essa é duríssima. Eu vou de Emicida, vai. Não posso falar, não sou eu que tenho que falar aqui, para. Um exemplo de liderança para você é? Transformar. Liderança é transformar as coisas, sobretudo o comportamento das pessoas. Liderança que não transforma não tem fruto. Liderança é transformar. O passado do Brasil é escravista e ainda é presente. Vai ser futuro também? Eu sonho que não e trabalho todos os dias para que isso não se repita nunca mais. Tá Mas piscando ali depende de vermelho. cada um de nós. Crescer na periferia ou na burguesia? Ah, na periferia. Por quê? Por quê? Ah, eu acho que, no meu caso, criou muito mais musculatura emocional e capacidade de liderança. Bill Gates ou Steve Jobs? Hum. Ai, aí tem que dar uma resposta um pouco melhor Não tem elaborada. moleza, não tem moleza, velho. Veja, como um transformador, sem sombra de dúvida, Steve Jobs. Como um inventor, um cara que modificou o business no mundo. Como um filântropo e que está modificando o tema social, sem dúvida nenhuma, Bill Gates merece nosso reconhecimento. Fama ou influência? Influência. O Cazuza dizia que o bom burguês é como operário. O que é o bom burguês? O bom burguês, para mim, é o cara que não aceita o mundo que ofereceram para ele, da bolha, rompe a bolha e vai para a favela, vai para a periferia. Terceiro setor ou empresa privada? Terceiro setor, absolutamente, para a vida inteira. Por quê? Porque é o caminho que eu encontrei para mudar o Brasil. O que não falar de jeito nenhum quando procurar um apoio para um projeto? Ah, eu sugiro evitar entrar com preferências ideológicas, políticas e partidárias. O ideal é que o empreendedor social ofereça um caminho de transformação para frente. Eu acho que muitos caem nesse lugar e talvez o resultado pode não ser efetivamente o melhor. Palavra mágica de um projeto social é? Para mim é entrega. Quando eu me comprometo com o meu time, a gente dá a vida para efetivamente entregar aquele impacto social. A parte mais difícil para não deixar um sonho morrer é? Execução. Eu acho que o sonho ele tem que vir acompanhado de muito trabalho, muito suor, de começar cedo, de terminar tarde, de errar, de começar de levantar e de testar quantas vezes forem preciso. E ter um time. Sozinho é difícil fazer coisas relevantes, mas Tô quando você vendo, consegue criar um time, é muito mais possível. tô vendo uma pergunta aqui da Natiele Mari. Quando ninguém acredita em você, o que fazer? Continuar acreditando em si próprio. Eu vivi isso na pele viva. Se o mundo. Posso complementar? Claro, deve. Se desacreditarem de você, e se for preciso, troque de amigos, mas não troque de sonhos. Boa. A Patrícia está perguntando, além das favelas, Patrícia Oliveira,
Além das favelas, você tem como meta impactar comunidades no sertão do Nordeste também? Nós- Fundamentalmente, a gente inclusive está no Nordeste e tem o Nordeste como um território prioritário de atuação. O Brasil precisa ajudar o Nordeste. O momento mais dramático do seu projeto, Gerando Falcões, foi? Quando, em algum momento, eu deixei que a circunstância sequestrasse minhas emoções. Porque o maior recurso não é o dinheiro que algum empresário pode me dar. O maior recurso é o que mora dentro de mim. Quando isso é ativado, eu consigo fabricar todo o recurso do lado de fora. Impactar ou compactuar? Eu preciso refletir mais sobre essa pergunta, ela é muito boa. Fica à vontade, fica à vontade. Eu devolvo ela para você. Eu vou segurar, eu repito ela no final. Tá bom. Seu maior case de sucesso foi? A minha própria vida. E o pior dia da sua vida foi? O dia que eu aprendo pouco. O papel definitivo que a dona Maria Goretti teve na sua vida foi? Reforçar a minha autoestima. E dizer que eu podia. O demais ficou comigo. Desistir é? Putz. A pior coisa que alguém pode fazer na vida. Resistir é? É abraçar o futuro. É mostrar o seu valor. É se elevar. E quando você se eleva, ninguém pode te rebaixar. Nenhum preconceito, nenhum racismo, nem nada. Mais uma difícil, tá? Dois caras que estão na lista Schwab dos 10 empreendedores sociais do mundo. Rob Acker, da Salesforce, ou Amar Ali, da Africa Improved Foods? O Rob da Salesforce é um cara que eu tenho um certo nível de relacionamento e a ferramenta que ele criou me ajuda muito na Gerando Falcões a trazer mais doadores, então eu vou com ele. E a cultura que ele implantou na companhia é extraordinária. Ser empreendedor no Brasil é? É muita resistência, mas é uma oportunidade incrível de modificar a realidade social. É uma chance como poucos têm. A Europa está construída, os Estados Unidos está construído. Esse país aqui é cheio de oportunidade, de coisas para se fazer. E a gente tem que se valorizar mais. Produto brasileiro. A ONG que mais capta dinheiro no Brasil não é brasileira, é francesa. A gente precisa se valorizar, se potencializar e modificar isso aqui de forma mais acelerada. Ser jovem no Brasil é? Ah, tem um menino que fala uma coisa que eu gosto muito, fala assim, me ofereceram a arma, mas eu preferi o lápis. Eu acho que é uma chance de você fazer escolhas e confrontar o sistema a partir das suas escolhas, porque o que foi colocado é realmente para as pessoas serem bandidos, serem escravas de um sistema, mas quando elas conseguem fazer o seu próprio caminho, é um ato de rebeldia extraordinário e é quase que uma poesia. Ser jovem, melhor. Ser jovem sonhador na periferia é? É um exemplo, é uma inspiração, porque a maioria acredita que não pode, que não é possível. Mas quando alguém faz, é como se essa pessoa abrisse uma fenda. Lembra o efeito Guga, quando ele foi campeão, que um monte de criança queria ser tenistas no Brasil Verdade, inteiro? Mas antes verdade, dele ninguém queria. Quando verdade. alguém acerta e chega lá, você cria uma legião de gente que passa a querer e correr atrás também. O inverso. Ser jovem que não sonha na periferia é?
também é compreensível, mas é possível. Essa é a mensagem que eu queria deixar. É possível. E eu não li isso em livros. Eu vivi com a minha vida. A riqueza e a pobreza no Brasil tem? O Brasil tem uma Índia e uma Bélgica vivendo muito de forma conjunta. E isso precisa causar um incômodo social para todo mundo. O Elon Musk não pode chegar em Marte e colonizar o planeta e fazer shoppings e estradas e a gente vivenciar esses mesmos problemas no Brasil. Se ele chegar lá antes da gente vencer isso, vai ser o maior tapa na cara da história da humanidade. Amassar barro ou viver no ar-condicionado? Ah, amassar barro. É o que a gente está fazendo todos os dias. Estar na lista Forbes dos jovens mais influentes do Brasil é? É uma amostra do que é possível, apesar da minha história ser uma exceção da exceção, mas exceções precisam trabalhar para que isso um dia vire a regra. Um sonho. Ter presença em 100% das favelas brasileiras e efetivamente colocar a miséria no museu. Posso te contar uma coisinha em 30 Claro. segundos? No dia da inauguração da Disney, o Walt Disney já tinha morrido. A mulher dele estava lá. Um cara chegou nela e falou assim: caramba, se o Walt Disney estivesse aqui, ele ia ficar muito orgulhoso de ver tudo isso. Ela olhou para ele e falou: não, como assim? O Walt Disney viu isso aqui antes de todo mundo. Ele foi o primeiro que viu. Quando não tiver mais favela, talvez, muitas das brigas que a gente tem, talvez a gente não esteja aqui para ver elas concluídas, Júnior. Mas um dia vai acabar porque a gente está lançando a semente certa. E alguém vai falar, caramba, seria legal se o Júnior tivesse aqui, hein, o Edu. Alguém vai dizer, não, eles viram. Uau. Eles viram antes de todo mundo. Pô, sensacional, Edu. Sensacional, meu velho. Sensacional. Edu Lira por Edu Lira. Ah. Apaixonado pela vida, incansável, obstinado, um aprendiz, lida bem com o erro, não se culpa tanto, testa de novo, um sonhador que não aceita perder e dormir com isso, mas vai atrás das coisas que parecem impossíveis. Winston Churchill dizia, é melhor lutar por aquelas coisas que parecem impossíveis. A comida predileta. Eu adoro arroz, feijão da minha mãe, um bife, um hambúrguer, é sensacional. Uma feijoada também é muito boa. Ah, putz, não é acredito, não acredito. Parou aí. Somos dois, velho. Sintonia Nossa, total. pelo amor de Deus, cara. O lugar mais incrível que você teve na vida? África do Sul, em Por Cape quê? Town. Porque eu fui na cela onde o Mandela ficou É isso. preso e Robben Island. ali eu vi o que significa a força do espírito humano. Sensacional. Estive lá também. É impressionante. Estava aqui falando outro dia, né? É impressionante imaginar que o cara passou mais de 2 décadas da vida dele lá naquela cela que você viu, né? Que se ele deitasse, ele tinha que ficar com a perna encolhida porque não dava para se esticar completamente. No frio não tinha um pijama decente, um cobertor. Tomar banho, o cara não tinha privacidade para tomar banho, tinha que tomar na frente de todo mundo ali. E trabalhar o dia inteiro quebrando aquelas pedras brancas, o que gerou uma lesão na retina. E o mais incrível, né, Edu? Você lembrou dele? O mais incrível. Cara, eu sou fã do Mandela.
mas o cara sai da prisão, depois desse tempo todo, com todas essas privações, o sonho dele, a paixão dele, estão ainda maiores e o cara concilia uma nação rachada, quebrada, polarizada. Quando todo mundo acha que vem o troco, o cara fala, pode parar. Somos juntos. É juntos que a gente vai construir. Vamos derrubar os muros, agora é hora de construir ponte. Boa, 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 boa. Uma difícil, tá? Porque, enfim, escolher um é complicado. Mas um livro. Ah, livros eu poderia citar Claro, muitos, claro. mas ah, eu, vamos ficar aqui com a autobiografia do Mandela. Boa. A gente está muito bem. Então vamos lá. Eu vou mencionar pelo menos dois, vai. A autobiografia do Mandela. Para empreendedores, eu sugiro a leitura da Loja de Tudo, da Amazon, e como o Google funciona. Nesse momento de transformação, acho que vai fazer muito Vai sentido. inspirar. Vai inspirar. Uma Muito. música. Uma música. Uma música que te inspira. Tente outra vez, de Raul Seixas. Uma série, Edu. Ah, série é diversão, né? Entretenimento. A Casa de Papel é muito bem pensada e bem feita. Legal, E, legal. e eles conseguem capturar. Eu acho que tem muita aula de comunicação ali. Verdade. Verdade. Outra difícil. Um filme. Vou facilitar um pouco, vai. Um filme que te tocou profundamente, que te emociona. Eu tenho Invictus. Ah, boa. É, aquele cara é fora do comum. Esperança é? Eu não vou falar o que é esperança. Eu tenho uma frase que eu sempre digo aqui na Gerando Falcões, tá? Eu não tenho esperança. Eu sou a esperança. É muito Pandemia é? diferente entre ter e ser. O brasileiro precisa ser a esperança. Eu gostei. Pandemia é? É luto para muita gente, mas é, sobretudo, uma chacoalhada na sociedade global e uma mensagem de que o egoísmo precisa ser uma coisa do passado. Voltar naquela lá, porque nós vamos encerrar. Impactar ou compactuar? Impactar. Eu não sei. Vamos deixar para uma próxima live. Ó, promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Eu vou te arrastar aqui de novo. Tá Quem bom. quiser, quem quiser que o Edu volte aqui, é só ir fazendo o sinal, ó. Depois a gente faz um abaixo assinado e encaminha no perfil dele. Boa lá. Já Olha lá, o começar, né? Valtinho já mandando bala. A Kátia, queridíssima, lá da Fundação Comunidade da Graça, que está fazendo um trabalho incrível, incrível nesse momento, de mobilização de uma grande rede cristã na cidade. Eu tenho ajudado muito, tenho estado junto com eles. Aliás, eu tive lá hoje, chegou lá também uma grande doação de kits de higiene para crianças, do Unicef e Visão Mundial. Chegou lá, eu fui lá ajudar a Demais. descarregar. Demais. Experiência incrível. Bom, para encerrar, Edu, seu sobrenome tem Y, mas Lira também é uma inspiração poética. Eu queria que você no final dessa live incrível, inspiradora aqui, que você pudesse nos trazer, enfim, o que tivesse com você. Um poema, uma poesia, um pensamento, algo que toque sua alma, para deixar para gente nesse final de noite, final de semana, no meio da quarentena. O Mandela recitou essa poesia na África do Sul, que fala o seguinte: o medo das pessoas não é o medo de ser um fracasso.
As pessoas morrem de medo de ser um sucesso. Hum. E o medo delas é que alguém olhe e diga: Ei, quem você pensa que é para estar aí brilhando? E o Mandela disse: Ei, quem você pensa que é para não brilhar? Quem te autorizou? Se é quando você brilha que as outras pessoas decidem brilhar também. Uau, grande Edu Lira, grande Edu Lira. Edu, queria te agradecer, viu, velho? Te agradecer pela participação aqui, pela disposição, pela disponibilidade, pela coragem, pela transparência de sempre, de compartilhar a tua história e de investir na garotada, investir na juventude. Você é uma inspiração para uma geração. Quero que você saiba, velho, que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração imensa pelo que você está fazendo, mas fundamentalmente por você, pelo ser humano que você é, pela pessoa que você é e por aquilo tudo que você representa. Muito obrigado a você. Aliás, obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, quase 11 horas da noite, a gente aqui. Para quem quiser, para quem chegou na metade e não acompanhou inteira, a live fica gravada, ela vai para o meu canal no YouTube, que é youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Então vocês podem acompanhar durante a semana, indicar para os amigos. Enfim, Edu, super obrigado, ótima noite, Deus te abençoe. Um beijo enorme para você, velho. Amém. Obrigado, Júnior. Um beijo na sua esposa, na sua família, seu pai, toda a história que vocês construíram no Brasil. Os líderes que vocês formaram também no Brasil, como o Fernando Diniz, que é um Grande deles, Nando, grande o Nando. Nando. Nando é o culpado de eu te conhecer e te admirar, viu? Não, então, obrigado pelo carinho, pela amizade, pelo respeito. A admiração é igual, é maior. Obrigado por ser um referencial, uma voz com atitude de transformação no nosso país. Adorei, essa live me inspirou aqui também, mexeu de uma forma muito positiva comigo. Eu estava precisando de um respiro, de uma conversa diferente. Imagino. E eu acho que você precisa ter um programa em algum lugar, na TV, em algum lugar, porque você faz isso muito bem. São os efeitos colaterais da pandemia, cara. Reinvenções. Reinvenções da gente mesmo. Muito bom, excelente. Continua depois da pandemia, porque é maravilhoso. Eu sempre clico aqui, ouvi algumas lives com o Thiago Grulha, por exemplo. Você Foi viu? maravilhosa. Ouvi do começo ao fim, foi maravilhosa. Sempre que eu posso, eu entro aqui, assisto. Tá mandando super bem, a conversa é muito boa. Obrigado. Parabéns. Obrigado, viu? Se cuida, boa noite. Beijo pra você. Beijo, valeu. Valeu.